Amado irmão, hoje estamos começando a falar sobre uma série sobre o protestantismo. Protestantismo que alguns dão o nome de reforma protestante, mas é um nome inadequado, porque reforma se dá naquilo que está precisando melhorar. Então a igreja sempre precisou de pessoas que a ajudassem a, a dar passos na fé, sem dúvida, e os santos ajudaram a fazer isso. Porém, Lutero, que foi um monge agostiniano, um padre, ele não reformou a igreja, porque se reforma, quando você vai se reformar uma casa, você não sai de dentro da casa, tenta destruí-la e faz outra, não. Foi isso que Lutero fez. Ele saiu da casa, que é a igreja, fundada por Jesus, e quis fundar uma outra casa. Isso não é reforma. Isso é rebeldia. E foi isso que Lutero fez. Nós sabemos que, nesse tempo da igreja, era um tempo muito difícil, ano 1490 e alguma coisa, 1500. Era um tempo difícil onde muitos padres, sem dúvidas, tinham, às vezes, um mau testemunho, também até alguns bispos. Porém, a atitude de Lutero foi uma atitude inadequada. Por quê? Ele, motivado por um orgulho, pela soberba, ele cria 95 teses, que algumas foram analisadas pela igreja e foram aceitas como coerentes, como certas. Porém, ele se revolta, ele é um homem de dupla personalidade. Quando ele vai escrever para o Papa, ele escreve com carinho, com todo amor. Quando ele vai escrever para os reis e príncipes, ele fala mal do Papa e blasfema contra o Papa e a igreja. Ou seja, um homem que não tem uma personalidade firme, mas o vento vai levando ele como uma folha seca. Ou seja, ele vai fazendo as coisas segundo as situações, o que convém. Então, um padre que não conseguia viver bem a sua castidade, ele fazia muita penitência, sim, fazia, mas muitas vezes ele era negligente a sua vida de oração, deixava de fazer a liturgia das horas, rezar o seu breviário, aí passava 4 dias, 5 sem rezar e tirava um dia para descontar todos os dias que ele não rezou, ou seja, algo desequilibrado. E segundo muitos historiadores, tem várias versões, mas uma das mais comentadas era: ele não quis ser padre por vocação, mas quis ser padre por medo de Deus. Um certo dia, caminhando com alguém, um raio quase o fulmina, e ele promete a Santa Ana que seria padre. Então, pelo medo. E o pai dele tenta advertir as pessoas que não permitam, as pessoas que iriam recebê-lo lá no convento, lá no local, né, no mosteiro, melhor dizendo. Mas, mesmo assim, mesmo advertido pelo padre Lutero, as pessoas que ou receberam essas orientações, essas advertências não acolheram. E, sem dúvida, Lutero foi estudando muito, sem dúvida, um homem muito inteligente, e ele foi estudando tanto, mas foi ficando cheio de si mesmo. E, a partir daquilo que ele via, que estava errado dentro dos filhos da igreja, ele foi se revoltando. Ele não fez como São Francisco, que ao ver muitos erros dentro dos filhos da igreja, ele não procurou testemunhar, mas ele procurou se revoltar. E é isso que, infelizmente, o inimigo faz conosco. Não quer que nós sejamos santos dentro da igreja, mas que nós nos revoltemos e saiamos dela e possamos fazer do nosso jeito. O Dom Estevão Bittencourt vai falar o seguinte: podemos enunciar 3 principais teses como característica dos diversos tipos do protestantismo: a justificação pela fé sem as obras, a Bíblia como única fonte de fé, interpretada segundo o livre exame, a negação de intermediários entre Deus e o crente. Vamos examinar. A justificação pela fé sem as obras. Lutero considerava essa tese como a principal, a cabeça de todas, da qual nada se pode subtrair. Em 1537, ele falava sobre isso. Deriva-se da situação psicológica em que esse suposto reformador se achou em certa fase de sua vida. Lutero se fez frade agostiniano, mais movido pelo medo do que por uma autêntica vocação. No claustro, experimentou a concupiscência, que ele procurou superar pela ascese, pela penitência, sem, porém, conseguir se livrar totalmente dela. Um belo dia julgou ter encontrado na Carta de São Paulo a solução. A concupiscência seria invencível, foi a ideia que ele teve.
Por conseguinte, dizia: é inútil procurar dominá-la mediante penitência e boas obras. Basta, então, aceitar Cristo como Salvador, isto é, crer com confiança que Deus Pai, em vista dos méritos de Jesus, não leva em conta os nossos pecados. A fé confiante, independente das obras, faz que Deus nos recubra com o manto dos méritos de Cristo, declarando justo. Ou seja, Lutero achava que era impossível vencer o pecado. Então, a solução era ter fé, acreditar em Cristo, e podia até continuar pecando se não conseguisse vencer o pecado, porque, de fato, era impossível vencer o pecado. Isso é uma mentira. A igreja não nos ensina isso. A igreja nos ensina que nós, pela graça de Deus, Santo Agostinho, que é o doutor da graça, ele fala: a graça supõe a natureza, ou seja, nós cooperamos com a graça de Deus, mas é a graça que faz uma grande obra em nós. Nós não podemos ser como Lutero e achar que a graça não vence o pecado, que o pecado é invencível. Isso é uma grande mentira, um grande engano. Tal declaração é meramente extrínseca ou jurídica, não afeta o interior da natureza humana, que mesmo depois de justificada, segundo Lutero, ela é como se fosse aniquilada pelo pecado, a natureza humana. Outro erro: a natureza humana não é aniquilada pelo pecado, ela é ferida, mas não aniquilada, não destruída. Vai falando, pelo pecado ou vendida. Daí Lutero fala de servo-arbítrio, em vez de livre-arbítrio. Ou seja, Lutero não acredita no livre-arbítrio, mas no servo-arbítrio do homem. Ou seja, que o homem não tem essa liberdade total. Em consequência, o crente pode estar certo da salvação eterna, em qualquer fase da sua vida, desde que mantenha a fé, mesmo que ele peque. Se ele tiver uma fé confiante, e mesmo que ele não se livre dos pecados, ele pode acreditar que é salvo. Donde tem um famoso adágio atribuído a Lutero. Se atribui essa frase a ele por vários historiadores. Peco intensamente, mas ainda mais intensamente creio. O que dizer a respeito disso? Não há dúvida, as Escrituras ensinam que a remissão dos pecados é gratuita, concedida aos homens, mediante os méritos de Cristo. O homem não pode merecer o perdão, mas ele o aceita contritamente, ou seja, com contrição de coração. Contudo, as Escrituras ensinam também que o perdão concedido por Deus não é mera fórmula jurídica, em virtude da qual não nos seria mais levado em conta o pecado. Ou seja, Deus nos perdoa sem merecermos, sim. Pela sua graça, sim. Mas nós devemos lutar contra o pecado até o fim. Não é se conformar com ele. É isso que Lutero fez. Se conformar com o pecado. Outro erro de Lutero: o livre exame da Escritura. Esse livre exame é mais atribuído a Calvino, mas também Lutero, ele também foi abrindo portas para isso. A fim de dar fundamento à inovadora tese da justificação pela fé, fiducial, ou seja, só pela fé, os reformadores precisavam fazer uma revisão no conceito da fonte de salvação. Esta é a palavra de Deus transmitida pela Escritura Sagrada e tradição oral. Ou seja, a Igreja Católica sempre acreditou, e isso ensinado por Cristo, que nós devemos acreditar na Bíblia, que é a Sagrada Escritura, a tradição escrita, na tradição oral, que é aquilo que Lucas 10,16 fala: quem vos ouve, a mim ouve. Então, tudo aquilo que foi passado boca a boca, oralmente, pelos apóstolos, a tradição oral, também é palavra de Deus, e a igreja sempre acreditou nisso durante esses 2000 anos, e Lutero se revoltou contra isso, e também Calvino e os seus seguidores. E eles quiseram tirar a tradição oral e o magistério, que é a autoridade dos bispos e do Papa e dos padres. E resolveram, pois, rejeitar tudo isso, a tradição oral e magistério, para só acreditar na palavra de Deus. Esta, para o protestante, tudo contém, para ajudar o crente a ler e entender a Bíblia. O Espírito Santo nos ensina interiormente, segundo eles, ilumina a mente e dirige o coração do homem. Qual é a consequência disso? A multiplicação de inúmeras igrejas, de muitas aberrações, más interpretações, pessoas que ficam até loucas, brigam com os outros, criam confusão, criam a sua igreja, cria egoísmo, tudo isso por conta do livre exame. Hoje existe mais de 50 mil igrejas protestantes, mais de 50 mil, por conta do livre exame. E eles dizem, às vezes, para justificar que todas elas comungam do mesmo pensamento. Mentira. Tem igrejas protestantes que até proíbem que um cristão visite a igreja do outro. Proíbe. Até disciplina.
São mais de 50 mil e elas se contradizem. Uns batizam gente grande, outros batizam criança, outros batizam em certa idade, outros aceitam calça, outros saia, outros aceitam os dons carismáticos, outros não. Eles brigam entre si, entre essas 50 mil igrejas. E cada vez mais vai surgindo novas igrejas protestantes, por conta do livre exame. Aí como nós podemos dizer que essa é uma ação do Espírito Santo? Não digo que é uma ação direta do diabo, claro que não. Posso dizer que o demônio, claro que no seu início ele incentivou isso, claro que sim. Mas não vou dizer que essas pessoas são inspiradas pelo diabo, mas digo que são inspiradas pelo seu orgulho muitas vezes, porque vão se dividindo e não se preocupam com isso, e não admitem o seu erro. Vamos também falar de um outro ponto bem interessante, que também a negação de intermediários entre Deus e o crente. O protestantismo é marcado pelo não preciso. Eu não preciso da igreja, eu não preciso dos santos, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de pessoas que orem por mim, eu não preciso. Não preciso da confissão, eu não preciso da Eucaristia. O protestantismo dá valor decisivo à atitude do indivíduo diante de Deus. É a fé subjetiva que garante a salvação. Em consequência disso, o que eles vão falando? Eles não acreditam que nós precisamos de intermediários. Eles usam um versículo, 1 Timóteo 2,5, para dizer que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens, e é verdade. Mas é muito claro para nós, segundo Hebreus 9,15, segundo o próprio 1 Timóteo 2, do versículo 1 em diante, que aqui não está falando de intercessão de oração, está falando de intercessão da salvação. Jesus, de fato, é o único mediador da salvação. Hebreus 9,15 vai falar isso, que ele é o mediador da nova e antiga aliança. 1 Timóteo 2, versículo 1 vai falar que nós devemos fazer orações, súplicas e preces pelo povo. Então, não está proibindo aqui a intercessão, ou seja, a oração, mas proibindo que nós creiamos que existem outros salvadores. Então, Lutero, entendendo mal, novamente outro versículo, porque Lutero adulterou inúmeros versículos, e ele sabia disso que estava adulterando, e alguns livros para você se aprofundar em Lutero. Tem um livro chamado Lutero, o Diabo e o Protestantismo. Tem ele em PDF. Por favor, procure ler esse livro. Lutero, o Diabo e o Protestantismo. Tem um livro também, vários artigos, do nosso amigo Dom Estevão Tavares Bittencourt. Dom Estevão Tavares Bittencourt. E também tem um livro, A Igreja da Reforma. Também é de um grande historiador francês, Daniel Rups. Tem 2 livros sobre isso, Daniel Rups. Você encontra na Paulinas e em outras livrarias. Todas essas afirmam o grande desequilíbrio de Lutero e a farsa que ele viveu, a promiscuidade, o pecado. O homem que disse que fez a reforma para combater o pecado foi um dos homens que mais viveu o pecado, que viveu comendo demais em excesso, que viveu bebendo, que incentivou as pessoas a blasfemarem contra a igreja. Muitas vezes ele falava: quando eu olho para a cruz de Cristo, eu tenho mais medo de Jesus do que de Satanás. Ele tinha uma visão errada de Deus, uma visão totalmente equivocada da experiência da cruz, da experiência do Antigo Testamento. Ele achava que o Antigo Testamento era um Deus ruim, um Deus severo, um Deus irado. Então, muitas compreensões erradas que Lutero tinha. E é através de Lutero que termina, infelizmente, nesse grande desastre de multiplicação de inúmeras igrejas. Que nós possamos se manter na fé de Cristo, na fé da Santa Igreja. Essa é a vontade de Deus.